Oi! No vídeo de hoje eu vou começar uma sequência de vídeos que eu vou fazer todo mês aqui no canal, que se chama Lista do Amor. Eu não criei essa ideia, eu peguei ela da Luisa Corsi, é uma série de vídeos que ela tem no canal dela, mas que eu acho muito legal, então eu fiquei com muita vontade de fazer também. Eu vou adaptar para o meu jeito, a minha vida e tal, então por acaso se a Luisa assistir esse canal, Luisa, não fique chateada, é puramente por inspiração. A ideia é, a lista do amor são as coisas favoritas que aconteceram no mês, em vários tópicos diferentes. Para começar a lista do amor de abril, eu vou começar com a música. A música do mês de abril é uma música que se chama Smile Jamaica. Nesse momento eu tô morando aqui na Jamaica, por conta da situação do mundo que tá acontecendo e tal. Tem até um vídeo explicando aqui no canal por que eu vim pra cá. Mas essa música toca aqui o tempo todo. E ela tem a vibe daqui, a energia daqui. E ela toca bastante. Eu escuto ela praticamente todos os dias, então com certeza essa é a música do mês de abril. Comida. A comida não podia deixar de ser alguma coisa daqui. A gente tá morando numa praia em Negril. E andando pela praia a gente encontrou um café vegano. Nesse café vegano, a gente pediu um café da manhã que era um combinado de coisas e várias delas eram típicas daqui. Então tinha aki, que é uma fruta bem comum aqui na Jamaica, que a minha mãe até me mandou uma vez um artigo das comidas mais perigosas de comer no mundo, e o aki tava nessa lista, porque se ele é cozinhado fora da época certa, quando ele não tá maduro, ele realmente é perigo de morte. Mas eu confio que o pessoal da Jamaica que come isso todo dia sabe o que eles estão fazendo. Então tinha aki, tinha banana bread, que é um pão de banana que tem aqui, que é muito famoso, é muito gostoso, que eu sou apaixonada. Tinha o calalu, que é uma outra comida daqui, então era um combinado de coisas daqui, que são muito gostosas e que eu gosto muito de comida típica e que deixaram meu coração bem quentinho. Os livros que eu li no mês de abril, eu tô lendo muito no Kindle. Eu tenho esse Kindle há uns 8 anos, fiquei muito tempo sem usar. E aí agora nessa viagem, eu baixei um monte de livro e eu realmente coloquei na minha agenda de todos os dias tirar um tempo pra ler. Então eu tô lendo muito mais, era uma coisa que eu tava sentindo muita falta no meu dia a dia. E eu amo o Kindle, eu até posso fazer um vídeo sobre ele, se vocês acharem legal, como que eu uso, por que eu acho ele tão interessante. E os livros que eu li esse mês foram... E os livros que eu li no mês de abril foram 2. Um eu comecei, eu ainda não terminei, mas como eu comecei ele em abril, eu considero ele de abril. Um deles se chama Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. É um livro bem curtinho, deve ter uns 40 páginas. Eu baixei ele de graça pela Amazon. Eu não sei se ainda tá agora, mas a Amazon deixou uma lista de mais de 50 mil livros de graça disponível pra baixar. Se você não tiver o Kindle, você pode baixar no seu computador ou no celular e tal. O autor do livro do coronavírus se chama Yuval Noah Harari. É um livro bem curtinho, de 40 páginas, como eu falei, mas é uma visão muito interessante do que tá acontecendo agora. Eu gostei muito de ler, me deixou bem pensativa por vários dias. Eu tô muito numa fase de histórias reais, de documentários. Então, o outro livro que eu li também é uma história de um momento que ainda é atual, é sobre a guerra da Síria. Eu sabia que estava acontecendo uma guerra da Síria desde 2011, até porque no ano do meu vestibular foi o ano da Primavera Árabe, quando vários países do Oriente Médio começaram a se levantar contra os seus governantes ditatoriais, e a guerra da Síria começou naquela época. Só que eu não conhecia tantos detalhes sobre essa guerra. É uma guerra que acontece até hoje, inclusive, já faz 9 anos. O livro se chama Uma Esperança Mais Forte que o Mar, da Melissa Fleming. É a jornada de uma refugiada chamada Doa Al-Zamel. Conta a história da vida dessa mulher que nasceu na Síria. Teve uma infância super gostosa no país dela, porque, assim, infelizmente a Síria tá destruída desde então. Já são 250 mil mortes, milhões de pessoas feridas e desaparecidas, mais de 5 milhões de refugiados em outros países e mais de milhões de pessoas que perderam a sua casa e têm que ficar andando pela nação porque não podem sair do país por algum motivo, mas que vivem num território de guerra. Não é a refugiada que tá contando a história dela, é alguém que tá contando a história dessa menina. E começa desde ela pequena, bem antes da guerra acontecer, como era a vida dela, os costumes de uma família árabe na Síria, como era a vida dela antes disso acontecer e como ela foi enxergando os acontecimentos. Ela chegou a participar de algumas manifestações, e então é uma visão de terceira pessoa que não fica pesada, mas é uma história pesada ao mesmo tempo, porque não tem como, é uma guerra, né? Mas é bem fluida de ler, bem gostosa, bem interessante. Eu acho que vale a pena pra gente
ver como é a perspectiva de uma pessoa que passa por um momento desse. E eu gosto muito de tentar enxergar pelos olhos de outras pessoas perspectivas que eu jamais enxergaria pela minha. Então, eu tô aprendendo muito e recomendo. Esse livro eu também baixei de graça pela Amazon. Muito bom. Nossa, inclusive, sabe quando você fica assim, não consegue parar de ler? Eu tô nisso. Quando eu terminar de gravar esses vídeos, eu vou ler, inclusive. O próximo tópico da lista é a frase do mês. Eu vou falar 2 frases que eu vi durante o mês, que me tocaram, então eu acabei anotando elas pra falar nesse vídeo. Uma delas foi: tudo passa, até mesmo corona. Um dia isso vai virar história pra contar. A outra frase fez muito sentido pra mim, porque às vezes eu me cobro muito do meu trabalho, do meu conteúdo, do que eu produzo. E a frase é: o único empreendimento que começa por cima é buraco. Então, realmente, a gente tem que começar devagarzinho, começar construindo tijolo por tijolo, da base. E é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros de velocidade. Então, é só a gente... Quando a gente tá construindo uma coisa nova, quando a gente tem um projeto, a gente lembrar que as coisas começam do começo. A gente não começa do final, né? É lógico que isso é óbvio falando assim, mas é uma coisa que eu preciso me lembrar e que me ajuda muito quando eu começo a ficar ansiosa. A foto do mês de abril são 2 fotos. Uma delas é uma foto que eu tirei super despretensiosamente. Eu fiz um curso de mergulho, eu aprendi a mergulhar aqui na Jamaica. Que o país não tá com uma quarentena restrita, então a gente ainda vai pra praia e essas coisas, porque tem poucos casos, e aqui onde eu tenho não tem nenhum, enfim. Não estou furando nenhuma quarentena, só pra deixar claro. Então é uma foto que eu tirei com o Gui no barco. Foi uma foto muito espontânea, e a gente tá com um sorriso muito gostoso, foi um dia muito gostoso, então é a minha foto favorita. A outra foto é a foto de um fotógrafo, de um documentário que eu tô assistindo, que se chama Tales by Light. Uma raia e de uma mergulhadora, assim, uma de frente pra outra. E eu achei lindo porque eu vi no documentário que eu tô assistindo, ele conta a história de como ele tirou essa foto. E a ideia dessa foto era demonstrar a parte mais vulnerável do corpo de um animal e do corpo de um animal gigante e de um ser humano, uma de frente para outras, para mostrar a empatia que pode existir entre o nosso mundo e o mundo dos animais e despertar essa vontade de cuidar mais do meio ambiente nas pessoas. Esse é o trabalho desse fotógrafo, inclusive. Próximo tópico são filmes, séries ou documentários. O filme mais interessante que eu assisti esse mês, eu também tô assistindo bastante coisa, tô gostando muito da minha produtividade da Netflix. Nesse filme, na verdade, eu não achei na Netflix, não sei se tem na Netflix do Brasil, mas eu assisti online, eu assisti pelo Popcorn Time. Se chama Grande Hotel Budapeste. É uma história de um mistério, de um assassinato que ocorre dentro do Hotel Budapeste. E é muito interessante porque a história é contada de uma forma muito diferente. O jeito que a câmera se mexe, o jeito que as transições acontecem, o jeito que os personagens se movem e falam é bem diferente do tradicional, então é bem interessante. É muito legal o jeito que a história é contada. E aí eu assisti 2 documentários que eu quero falar nesse vídeo. Esse é um episódio só, mas é uma série de pequenas séries, digamos assim. Ele se chama Explicando. Existe no Netflix do Brasil, tenho certeza. E aí tem o Explicando, ponto, que explica... Cada episódio explica uma coisa diferente. Aí tem o Explicando a Mente, que todos os episódios são sobre a nossa mente. Então tem sonhos, memória, outra coisa desse tipo. Esse também é muito bom, mas eu não vi no mês de abril. E esse era Explicando Corona, mas ele era um episódio só. Muito bom também. Outra perspectiva diferente da do livro e que me enriqueceu muito e que eu recomendo, já que a gente tá vivendo esse momento, se informar nunca é demais. Quando você tiver afim, né? Porque eu sei que muita gente às vezes não quer, tipo, não aguento mais ouvir falar sobre corona, mas quando você quiser, este é um bom documentário. E o outro documentário se chama 100 Humans. Eu não sei se é na Netflix do Brasil. É um documentário com vários episódios. Em cada episódio tenta responder uma pergunta usando 100 humanos. Então, 100 pessoas estão participando de testes para responder perguntas. E aí, cada episódio explica coisas diferentes. Por exemplo, será que a música que a gente escuta afeta a decisão que a gente vai tomar depois disso? Será que as mulheres realmente demoram mais para se arrumar do que os homens? Para ficar pronta do que os homens? Então, eles vão respondendo várias coisas do nosso dia a dia, várias curiosidades. Eles usam essas 100 pessoas
como cobaia, digamos assim. E é muito engraçado, nossa, eu ri demais, várias vezes eu gargalhava, então eu recomendo muito esse documentário. Ele é muito divertido e muito interessante. O momento mais especial do mês de abril foi tirar a certificação de mergulho, porque eu sempre tive pavor. Eu nunca achei que eu fosse mergulhar na minha vida. De uns tempos pra cá eu venho conversando com o Gui, o meu namorado, ele mergulha muito, já faz muitos anos. E aí eu falei pra ele várias coisas que me incomodavam, que me davam medo, e ele me dava a opinião dele e o porquê que eu não precisava ter medo daquilo. E aí isso foi despertando o meu desejo de tentar. E aí, estando aqui presa na Jamaica, eu acabei conhecendo pessoas, enfim, e acabei fazendo o curso de mergulho. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu fiquei muito feliz de ter superado esse medo, de ter conquistado uma habilidade nova. Eu gosto muito dessa sensação de aprender uma coisa nova, de conquistar uma habilidade nova na minha vida mesmo. A sensação de respirar embaixo d'água, de controlar o que você tá fazendo, de saber o que você tá fazendo, é incrível. A sensação de mergulhar, parece que você tá voando, porque o mundo deixa de ser bidimensional andando pela superfície. Você consegue nadar pra todo lado e conhecer um outro universo completamente que existe embaixo d'água. Inclusive, eu vi um tubarão. E naquele documentário que eu falei, o documentário do fotógrafo, da Raya, da foto, tem um outro episódio nesse mesmo documentário que ele fala sobre tubarões, de como tubarões são animais que foram completamente denegridos, tiveram suas imagens denegridas de filmes, de histórias, de medo, sendo que os tubarões não são assim, eles não atacam com facilidade. É muito mais fácil você morrer por um raio na sua cabeça do que um tubarão te atacar. A probabilidade de você morrer atacado por um tubarão é muito pequena. Eles não são animais agressivos. Existem algumas espécies agressivas e aí é só você tomar cuidado de onde elas estão. De qualquer forma, a maioria dos tubarões não é assim. Inclusive, nesse episódio desse filme, ele demonstra que os tubarões gostam de cafuné. Então, se você tá afim de ver tubarão recebendo cafuné, eu recomendo que você assista esse documentário também, que se chama Tales by Light. Já falei tanto dele aqui, então ele vai ter que entrar, né? E aí, eu assisti esse documentário antes de ver esse tubarão. Talvez se eu tivesse visto o tubarão antes disso, antes de ouvir essa história, eu tivesse ficado com mais medo. Mas quando eu vi o tubarão, eu fiquei, ai, não bonitinho, vontade de fazer um cafuné. Mas assim, não chega fazendo cafuné em tubarão, tá? Ele mergulhou várias vezes no mesmo lugar, criou uma relação com os tubarões daquele lugar, a ponto dos tubarões irem perto dele pra ele fazer cafuné. Enfim, assiste o episódio que você vai entender. Mas eles podem ficar acostumados, entendeu? Eles te reconhecem. Se você mergulhar sempre no mesmo lugar e passar a conviver com a mesma família de tubarão, eles vão te reconhecer. Eles não têm vontade de comer o ser humano, porque o ser humano não tem um gosto bom. Então, é impressionante você ver um bicho gigante assim perto de você, tão diferente no ambiente dele. Ai, foi incrível. O próximo tópico da lista do amor é um lugar. O lugar favorito deste mês é aqui onde eu estou morando, em Negril, na Jamaica, que foi o lugar que eu encontrei uma casa segura pra morar. Eu tô morando num hotel de uma americana que tá construindo o hotel, na verdade. O hotel ainda não terminou de ser construído e ela é um amor de pessoa, ela nos acolheu e ela fez um preço super bom pra gente que vai ficar morando aqui num hotel por esse momento, por causa do momento da gente estar preso aqui, a gente precisar de um lugar pra ficar e tal. Negril é uma praia de 7 milhas que a gente mora, uma praia imensa, com uma água cristalina, com uma água azul, deliciosa, que agora é a minha casa, então eu tô muito feliz de poder ter encontrado esse lugar pra estar, de ter o privilégio de ainda poder andar na praia, entrar na água nesse momento. Sei que tem muita gente em casa, então eu sou muito grata por esse lugar nesse mês. Não sei até quanto tempo isso vai ser assim, mas nesse mês foi assim, então por isso que ele está aqui. Próximo item é Instagram. É o Instagram da Amandinha, do @prefiro viajar. Ela também é uma blogueira de viagem e ela tá postando uma série de fotografias dentro de casa muito legal, de fotografias criativas. Eu amo fotografias, eu adoro o Instagram dela, então eu vou deixar aqui indicado pra vocês verem. O canal do mês, eu vou recomendar o canal da Luísa, da onde eu tirei a ideia desse vídeo, porque eu acho a Luísa uma menina uma mulher, né? Muito inteligente. Ela tem vídeos de viagem maravilhosos, ela sempre pesquisa e traz vídeos interessantes sobre tendências, sobre conversa, ela é muito ela mesma, ela é muito autêntica, eu adoro ouvir o ponto de vista dela, porque ela sempre tenta se formar e ela lê muito também, e ela
sempre traz coisas positivas, pontos de vistas bons, coisas legais de ouvir, de conversar. Então eu gosto do canal dela, por isso que ela está aqui como sendo o canal do mês. O podcast do mês é o podcast do Primo Rico. Eu tenho ouvido bastante esse podcast ultimamente, que me mostrou foi o meu namorado, se chama Primo Cash. E ele, bom, o Primo Rico é conhecido pelo conteúdo de finanças, mas o podcast dele é muito interessante. Sempre, lógico que sempre tem esse viés da finança, mas tem inteligência emocional, tem saúde, tem várias outras coisas muito boas. Então eu gosto muito desse podcast. O look do mês, uma calça legging e um body que eu amo. Os dois são muito confortáveis e eu gosto dessa silhueta marcadinha. E eu trouxe muito pouca roupa de verão pra cá, que eu vim direto do meu intercâmbio de inverno e eu não tive como fazer compras porque tava tudo fechado por causa da situação do corona. Então eu tenho pouquíssimas roupas, então tá sendo bem minimalista a minha moda aqui, que já é uma coisa que eu gosto, assim, não gosto de ter muita coisa viajando comigo, mas eu estou me virando super bem com as roupas que eu tenho, então esse vai ser o lookzinho do mês. O produto do mês é o meu protetor solar da Isdin com cor. Eu gosto muito desse protetor porque ele tem um cheiro gostoso, ele tem uma textura gostosa e ele dá uma tonalidade na pele. Ele não fica aquele branco, aquela coisa brilhante, ele fica com um tom bem bonito. Ele não é totalmente mate, mas ele não fica grudando. Eu não suporto a sensação de coisas grudando no meu rosto. Então, se você tem a pele oleosa, que não gosta de coisas grudando no seu rosto, você vai gostar desse protetor. A Isdin é uma marca que chegou no Brasil e é um protetor com uma capacidade alta. Tô tomando sol pra caramba aqui na Jamaica, então eu estou usando protetor solar como nunca. Sempre usei muito, mas agora estou usando ainda mais. Por isso que ele é o item do mês. Este é a lista do amor. Me conta se vocês gostaram, se vocês acham que vai ser legal continuar essa série de vídeos pra falar pra vocês todo mês quais foram todos esses itens favoritos. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa um like se você gostou desse vídeo e até o próximo vídeo.